A paz do Senhor, Shalom, bom dia. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor nesta manhã. Estamos aqui com a missão de trazer uma palavra. Então, que o Senhor esteja nos conduzindo, nos ajudando a transmitir tudo aquilo que Ele tem colocado no nosso coração nesta manhã. Amém? O tema da palavra é perder para ganhar. Muitas vezes nós estamos perdendo e não conseguimos enxergar que essa perda pode ser um ganho. Amém? Então vamos entender isso. Essa palavra nasceu de um filme que eu vi. O mês passado a Netflix ela lançou um filme chamado O Mundo Depois de Nós. Ele foi produzido por nada menos, nada mais do que Barack Obama e a sua esposa, o ex-presidente dos Estados Unidos. E esse filme está sendo comentado no meio secular e no seio das igrejas. Nós temos vários estudiosos, nós temos vários teólogos, nós temos várias autoridades discutindo, dando as suas interpretações desse filme nas redes sociais. E a minha filha me chamou, mãe, vamos assistir esse filme. Nós fomos, eu e ela, já era meia-noite quando a gente começamos a assistir o filme. E terminou muito tarde, porque a gente parava o filme e a gente ia discutir o filme. A gente parava a reprodução e ia discutindo as cenas, o que a gente achava daquele filme. Então, foi um momento muito gostoso. Nós saímos da sala, era quase 2h30 da manhã, assistindo esse filme. E fui para o meu quarto, me deitei, e quando eu me deitei, me veio assim, vamos dizer, o site, né, a interpretação de tudo aquilo que eu tinha visto. E eu vou passar para vocês a minha interpretação. Tem muita gente dando as suas interpretações, e você também, eu creio que você vai assistir o filme, se você quiser, e você vai tirar a sua própria conclusão também. Mas a minha conclusão foi, o mundo depois de nós, ele retrata, ele demonstra o arrebatamento da igreja. Ele mostra acontecimentos que podem acontecer, relatados na Bíblia, quando a igreja e o Espírito Santo forem tirados do mundo. Quando Jesus buscar a sua noiva, quando Jesus tirar a sua igreja, o Espírito subir, vai acontecer algumas coisas aqui nessa terra. A Bíblia nos relata isso. E esse filme mostra, ele tenta descrever alguns desses acontecimentos. A terra vai se tornar um caos. E ele mostra algumas dessas coisas. E eu parei, falei, corri, na hora que me deu aquele site assim do filme, eu corri lá no quarto e falei para minha filha, filha, já sei. Para mim, esse filme está falando do arrebatamento da igreja. É o mundo depois de nós, os cristãos, depois que a gente subir. Depois que a gente estiver com o Senhor na glória, fomos arrebatados dessa terra, o que vai acontecer aqui? Então, para mim, foi essa a interpretação bem clara, bem simples, mas que foi fundamental para a minha vida. Ele me mostrou e me levou a meditar que o mundo, as pessoas lá fora, que não têm o conhecimento da palavra, não têm o Espírito Santo que lhes dá o discernimento, eles estão se preparando para a volta de Cristo. O mundo que tem esse livro aqui somente como um livro de história. Um livro de histórias. Eles não têm o Espírito Santo para dar a revelação. Eles não têm a revelação através da palavra. Eles conhecem a palavra como um livro de história. Eles leem a palavra por ser um livro interessante. Mas não têm a revelação do Espírito. E nós temos esse povo lá fora. Eles estão tendo a consciência de que alguma coisa muito séria está por acontecer. Eles têm a consciência que haverá uma mudança muito grande no mundo.
E eles estão tendo essa percepção de que vai ser rápido, não vai demorar. A gente tem vários e vários filmes apocalípticos produzidos. Mas esse, como é o atual, vamos assim dizer, ele me chamou muita atenção. Nós temos hoje lá fora empresas, grupos, cientistas, estudiosos, pessoas comuns, pessoas multimilionários, bilionários, os donos do mundo, estão se preparando para a volta de Jesus. Não com a nossa consciência, não com o nosso conhecimento, mas pelo medo. Pelo medo daquilo que pode acontecer. Eles têm o conhecimento, não têm a revelação. E eles estão sendo prudentes. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E eles estão sendo prudentes. Eles estão se preparando. E nós? Foi o que eu parei diante do Senhor e eu perguntei para mim mesma: Senhor, e nós? Nós que somos a tua igreja, nós que temos o Espírito, nós que temos a palavra, nós que temos a revelação do Espírito e da palavra, nós que temos a certeza e a convicção de que Jesus virá buscar a sua igreja, nós temos a convicção do arrebatamento dessa igreja, nós temos a esperança da vida eterna. Nós temos a certeza de que Jesus virá, a convicção de que nós seremos arrebatados e a esperança de uma vida eterna. Nós temos, dados pelo Espírito de Deus, confirmados pela palavra. E o que nós estamos fazendo para receber Jesus na sua volta? Como nós estamos nos preparando? Tem pessoas lá fora estocando alimentos. Tem pessoas lá fora construindo bunkers, que são abrigos subterrâneos à prova de qualquer coisa. Até a prova da bomba atômica. Tem pessoas investindo milhões para se protegerem, porque algo vai acontecer. E nós, o povo da promessa, o povo da verdade, que conhece a verdade, o que nós temos feito? Como tem sido o nosso preparo para a volta de Cristo? Como nós estamos vivendo os nossos dias? Nós podemos dizer, Maranata, a hora vem Jesus? Nós estamos prontos? Se Jesus descer agora, você tem certeza e convicção de que você vai subir? Você vai ser arrebatado? Você tem essa convicção no seu coração? Nós precisamos ter. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora de que isso vai acontecer. Então nós precisamos estar prontos, preparados, com a nossa lamparina cheia de azeite, para a gente não ser deixado para trás. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e fazer a seguinte pergunta: Pai, eu estou pronta? As minhas vestes estão brancas? A minha lamparina está acesa? Ou será que está faltando algo ainda dentro de nós? Ou será que ainda falta algo em mim e algo em você que nos impede de subir, de nos impede de estar na presença do Senhor? Quantas coisas, com quantas coisas a gente tem se envolvido? Nós estamos vendo o mundo em desespero. Quantas coisas têm acontecido? Você pode dizer para mim assim, mas Virgínia, isso está acontecendo sempre. Na história sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Nós sempre tivemos alguns momentos terríveis na história da humanidade. Nós tivemos o dilúvio na época de Moisés. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra. Nós tivemos o Holocausto. Nós tivemos pandemias, epidemias,
furacões, tsunamis. Nós tivemos, isso não é novidade para nós. Mas há uma diferença nesses últimos dias. Tudo isso está acontecendo de uma forma muito rápida. Muito rápida. Está alarmante a velocidade com que os acontecimentos estão vindo sobre nós. O que levava 100 anos, 500 anos para acontecer, hoje está acontecendo quase que todos os dias. Dê uma olhada como está o clima sobre o planeta. Tem países hoje que estão submersos na neve. E que não estavam acostumados com essa quantidade de neve. Chuvas, furacões, terremotos, tremores de terra, né? Guerras. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo com muita velocidade, muito rápido. Você liga a televisão, hoje cada jornal tem uma notícia nova diferente. Algo novo que aconteceu. Quantas pessoas estão sendo ceifadas nesses últimos tempos? E não é somente uma. Então o Senhor está assim, recolhendo de montão. Está de montão. É um monte ali, um monte aqui, outro monte acolá. As pessoas o Senhor tem passado sobre a terra e recolhendo. Se você não parou, não estou querendo nessa manhã te assustar com nada disso. Não é isso. Eu estou trazendo uma realidade para nós nessa manhã. Porque a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes a gente fica tão enclausurado dentro do nosso mundo que a gente esquece de olhar lá para trás, esquece de olhar para o alto e ver o que o tempo está nos dizendo. O que está acontecendo? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã é um alerta para nós. O Senhor está nos chamando. Ele está nos perguntando: estamos prontos? Eu estou pronta, você está pronto? O nosso coração está limpo? O nosso coração está íntegro diante do Senhor? Eu posso dizer que realmente eu o sirvo com tudo que tenho, com tudo que sou? Não há mais nada dentro do meu coração? Que hoje, se Ele voltar, eu estou totalmente livre para estar com Ele? Não tem nada me prendendo. O mundo não está me prendendo. Eu não tenho nada no mundo. Não tem nada que me segura nesse mundo mais. Ou será que ainda há algumas coisas que nos prendem? Porque o mundo, ele tem muitas coisas para nos oferecer. Muitas. E muitas coisas boas. Como foi dito nessa manhã na escola dominical, muitas coisas lícitas. Não são ruins. Estão lá. E elas batem na nossa porta todos os dias. Todos os dias. Tentando nos roubar. Tentando nos tirar do nosso alvo. Porque se você está aqui, se eu estou aqui, é porque nós temos um alvo. Nós temos um alvo de chegar na eternidade. De viver a eternidade com Cristo. Mas como a palavra diz, para isso se concretizar na nossa vida, nós precisamos ser santos. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. E aí o mundo, ele faz questão de nos tirar desse lugar de santidade. Ele faz questão de nos roubar deste lugar de santidade. Que é para nos prender. Não permitir que nós estejamos atentos à voz do noivo. Ele vai nos envolvendo aos poucos, devagar. Ele vai nos chamando. E a gente vai se entregando.
E às vezes, gente, não é entrega total, não é entrega de falar assim, eu estou desviado da igreja. Eu saí da presença do Senhor. Não. Às vezes a gente se entrega ao mundo sem perceber, aos pouquinhos. A gente vai abrindo mão de algumas coisas que antes a gente não fazia. E hoje eu já estou fazendo. A gente esquece o primeiro amor. A gente esquece do nosso chamado. A gente entra no automático. E a gente vai se afastando de Deus sem perceber. Então, nessa manhã, essa palavra é para a gente parar. Fazer uma análise de como nós estamos diante do Senhor. Que grau está o meu envolvimento com o mundo? Em que grau está o meu envolvimento com as coisas lá de fora? Porque 1 João 2,16 diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. A versão King James diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. E muitas vezes, nós estamos envolvidos por essas paixões. Nós estamos sendo enganados por essas paixões. E nós nos deixamos levar. E naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome. Em teu nome. E o Senhor vai nos dizer: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que isso? Porque o nosso coração é enganoso e corrupto. Ele mesmo nos engana. Ele mesmo nos rouba do Pai. Por isso nós precisamos estar atentos e vigilantes. Para a gente não ser enganado pelo nosso próprio coração. Porque o mundo é bom, o mundo não é ruim. Ele dá, mas depois ele cobra. E o preço dele não é baixo. Vamos dar uma olhadinha o que são essas paixões que João está dizendo aqui. Paixão da carne. É o uso do desejo e prazer sexual como um único sentido para a vida. É o uso do desejo e prazer sexual como um único sentido para a vida. É uma vida onde o sexo e os seus prazeres dominam a pessoa. Em vários países, inclusive no Brasil, existe uma rede de turismo sexual que gira milhões de dólares. Turismo sexual. Tem pessoas que vivem em função disso. Pessoas dentro da igreja. Eu atendi uma vez um casal. O esposo, ele era tão viciado em sexo, mas tão viciado em sexo, que a mente dele, o cérebro dele, Deus me mostrou, tinha se tornado uma gelatina. Uma coisa esbranquiçada, pegajosa. Ele lutava contra aquilo 24 horas. Porque a mente dele estava totalmente cauterizada pelo sexo. Ele não tinha, nem no trabalho ele tinha paz. Ele estava sempre preso pelo sexo. E não é pessoas lá fora, é pessoas aqui de dentro. Paixão dos olhos. Desejo pecaminoso do prazer carnal praticado na imaginação das pessoas, isto é, na mente. São os pensamentos fantasiosos escravizando a pessoa. Ela não consegue se libertar. Às vezes usam essas imagens que estão gravadas na mente, cenas que viram nas redes sociais, em filmes, em televisão, ou às vezes ela mesmo cria essas imagens fantasiosas. Tem casais
Tem cônjuges que estão no leito com o seu cônjuge de corpo presente, porque a mente está longe. A fantasia sexual tomou conta da mente. E essa pessoa não consegue ter prazer com seu cônjuge se não for através dessa fantasia. Se não for através dessas imagens que ela tem na mente ou que ela mesma cria naquele momento. E o que a palavra diz? Que nós pecamos, nós adulteramos só de olhar. Então, muitas vezes, nós estamos adulterando, maculando o nosso leito com a nossa mente. Com a nossa mente. Ah, Virgínia, mas não tem jeito. Tem. Há uma coisa que a gente diz que se chama diálogo. Eu vivi isso no meu casamento. Eu fui abusada na minha infância. Então eu tinha pavor de sexo. E quando eu me casei foi muito difícil. Foi muito difícil. E eu tive que usar da imaginação para me conseguir deitar com meu marido. E isso se torna um vício. Isso se torna uma droga. Você não consegue fazer senão usar essa droga. E Deus é tão lindo, quando eu me converti, o Senhor começou a trabalhar isso dentro de mim. E eu comecei a luta. Porque é uma luta, é um vício. Você começa a lutar contra aquilo. E um dia, eu e meu esposo estávamos no banheiro. Aí ele falou assim, amor, eu tive um sonho essa noite, mas eu não entendi nada. Não estou entendendo que sonho foi esse. E ele contou aquele sonho. E quando ele contou aquele sonho, eu comecei a chorar. E ali, debaixo do chuveiro, eu confessei para o meu marido o meu pecado. E eu falei, eu estou pecando contra você. E a gente faz isso sem perceber. A gente acha que é normal. É autodefesa. Mas é a paixão dos olhos, o desejo de ter uma coisa que eu ainda não aprendi. Como lidar com aquilo. Eu não sabia lidar com sexo. O meu marido e o meu Deus tiveram que me ensinar. Depois nós temos a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É a atitude arrogante e orgulhosa que uma pessoa tem em relação à sua própria vida, confiando em suas próprias habilidades, nas suas conquistas, nos seus bens, sem reconhecer a dependência de Deus. A soberba não é algo somente dos ricos, não é algo somente dos poderosos. Tem pessoas pobres que não conseguem ter nada, não conseguem conquistar nada, mas o pouquinho que ela consegue, ela se torna soberba, arrogante. Ela acha alguém para ela pisar em cima dela. A gente vê muito isso no local de trabalho. Às vezes a pessoa entrou lá, não era ninguém. Era ninguém. Mas ela vai crescendo, vai galgando. E à medida que ela vai galgando, ela vai pisando em todo mundo. Ela vai achando que ela está ali por mérito próprio. Ela pode. Ela, afinal de contas, ela conseguiu. Nós não podemos colocar a nossa esperança naquilo que nós temos, porque se torna soberba. Nós temos que lembrar que nós temos um Deus, que Ele dá tudo o que nós precisamos, não somente o material, mas Ele nos dá o ar que respiramos, Ele nos dá saúde para a gente se levantar todas as manhãs, Ele renova as nossas forças, Ele nos dá vida, nos dá esperança. Não é só dinheiro, não é só poder, não é só disso.
Tem pessoas riquíssimas que são muito mais humildes do que pessoas que não têm nada. Conheço pessoas que têm alta posição, têm muito dinheiro, mas olha, você conversa com elas, você senta na mesa com eles, você não vê nenhum tipo de arrogância. Pelo contrário, são pessoas simples e humildes, porque entenderam que a esperança deles não está no dinheiro, não está no título, não está naquilo que eles conquistaram, mas está em Deus. A dependência deles é de Deus. Nossa dependência não está naquilo que nós temos, que nós somos. Tiago 4:4 diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Continuando o versículo 5 de Tiago 4, ele vai dizer que o Senhor tem ciúmes de nós. O Senhor tem ciúmes. Por quê? Porque você é filho, você é filha, você é amada. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário pela sua vida. Ele derramou o sangue dele lá naquela cruz, por você e por mim. E Ele nos deu o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. O Espírito que nos guia à verdade. É Ele que nos mostra quando nós erramos, quando nós pecamos. É Ele que nos confronta. É Ele que nos dirige no caminho que devemos andar. É Ele que lança luz nas nossas trevas. Ele habita dentro de nós. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. E Ele tem ciúmes. Porque o nosso Deus é um Deus exclusivista. Ele não divide você e eu com ninguém mais. Ele não nos divide, Ele não nos quer na presença de outros. Hoje aqui pela manhã, na escola bíblica, foi falada sobre a idolatria. Deus abomina a idolatria. Por quê? Porque Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor. Tudo que tenta se igualar a Deus fica muito aquém do verdadeiro Deus que nós temos. Não há outro como Ele. Jesus exige exclusividade total. Ele quer entrega total, sua e minha. Ele não quer que nada ocupe o lugar dele na sua vida e nem na minha vida. Nem as paixões, nem os desejos, nem a soberba, nada. Ele não quer dividir você com ninguém. Você é exclusivo dele. E a gente vai ver isso lá em Lucas 14, 26 e 27, que diz assim: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo? Eu não divido você nem com seu cônjuge. Eu não divido você nem com a sua mãe. Eu não divido você nem com seu filho. Você é meu. Você é minha, exclusiva. Por que ele disse isso? Por que ficou registrado isso? Para nos lembrar que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele cria ídolos, ele busca ídolos para ele. Todo instante. Todo instante ele está buscando os ídolos. Ele está buscando algo para ele se firmar. Por quê? Nós temos a necessidade de ver. O homem tem a necessidade de ver. O nosso Deus é um Deus invisível. E muitas vezes nós precisamos criar alguma coisa palpável. Ou então fácil de se achegar para a gente adorar. Mas nós precisamos voltar para a palavra. Entender que Deus, Ele quer tudo. De você e de mim. E que Ele não vai dividir você com ninguém. Quando Jesus nos chama, Ele não nos deixa escolha. Não tem opção de vida. Você agora é dele. Não tem escolha.
Para ele não existe escolha. Você pode até tentar escolher, mas ele não te larga. Você já viu aqueles testemunhos em que a pessoa vai, faz o que quer, anda pelo mundo, ela se entrega todas as suas vaidades, todas as suas paixões, desejos, e uma hora a ficha cai? Lembra do filho pródigo? Não foi assim com ele? Ele fez do dinheiro o quê? O seu Deus. Me dá a minha parte. Ele fez da sua herança o seu Deus. E ele gastou tudo. Tudo, tudo. Foi comer comida de porcos. Ali, naquela situação. Porque o Espírito de Deus não desiste de nós. Às vezes a gente vai lá no fundo do poço. Fala, eu não quero esse Deus. A gente se afasta. Mas Ele não se afasta, Ele não nos deixa. Ele não nos abandona. E na hora que a gente está no fundo do poço, a gente reconhece Ele lá dentro. A gente vê que Ele continua lá dentro, chamando. E a gente volta. Às vezes, no último milésimo segundo de vida, eu já vi isso acontecer. Pessoa aceitar Jesus ali, não teve nem como ela falar. Deus me mostrou, na revelação, que Ele estava levando ela. Que ela não tinha mais condições nem de falar. Deus não desiste. O único que pode desistir de Deus é você e eu. Ele não desiste de nós. Ele não desiste. Nós somos exclusividade dEle. Nós somos lavados, comprados por um alto preço. E com Ele não tem negociação. Agora, nós precisamos entender que para andar com Ele, existem regras, existem princípios e preceitos que precisam ser compreendidos e cumpridos, respeitados. Ele é o centro de tudo. Ele é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. Ele tem o controle, Ele tem a sua mente nas mãos, Ele tem o seu coração nas mãos. E muitas vezes nós andamos em rebeldia, andamos inquietos, perturbados, sofremos perdas, porque nós estamos em rebeldia contra aquilo que o Senhor determinou para nós. E nós precisamos parar e voltar, entender o que Ele quer de nós. Mateus 4, 18, 22, vai dizer como o que o Senhor deseja de nós, essa exclusividade. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Deixando o barco e o seu pai o seguiram. Lucas 5,11 diz o seguinte: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esses homens tinham tudo. Eles tinham família, filhos, negócios, esposa, profissão. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Abriram mão de tudo para seguir o Senhor. Ao jovem rico, Jesus diz em Mateus 19, 21, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Um dos significados do batismo nas águas é dizer ao mundo que estamos mortos para Ele. Nós estamos morrendo para o mundo e estamos nascendo para Deus. Nós estamos ali diante dos homens, confessando que nós abrimos mão do mundo.
e nos tornamos exclusividade de Deus. Vamos viver exclusivamente para Ele. Mas muitos de nós, durante a nossa caminhada, nós esquecemos desse compromisso. Nós vamos abrindo exceções na nossa vida. E nós nos tornamos mais exclusivos, não somos mais exclusivos de Deus. Algumas coisas vão tomando conta do nosso coração. Algumas coisas vão entrando. O mundo vai entrando. A gente vai abrindo mão. Uma vez eu conheci uma missionária, fui participar de um congresso em Betim, e eu conheci uma missionária ali, a gente conversando, ela falou para mim assim, eu tinha um ministério, eu tinha um chamado, eu era missionária. Eu andava o Brasil pregando. E eu fui para uma igreja, mudei de igreja, fui para uma igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, eu comecei a abrir mão de muitas coisas na minha vida. Eu fui cedendo para muitas coisas na minha vida, no meu comportamento, na minha crença. E, de repente, eu fui perdendo tudo. Eu fui perdendo tudo. E a palavra que Deus tinha me dado para ela, foi assim que eu cheguei nela, é uma palavra que Deus ia tirar os filhos, as filhas, e eu tinha visto elas em cima de uma maca de hospital. E eu cheguei nessa mulher, sem nunca ter visto na vida, e falei isso. Aí foi quando ela abriu o coração e me disse, eu era uma missionária, mas eu fui abrindo mão. Eu fui deixando as coisas do mundo entrar na minha vida. Eu perdi o meu ministério, perdi um filho morto a facadas, perdi um filho com AIDS. Eu tenho mais 3 filhas e 2 filhos. E eu sei que o Senhor vai tirar todos. E eu sei que eu estou com uma doença. Tudo que você está me dizendo aqui é só confirmação daquilo que o Senhor tem me falado. Daquilo que está acontecendo na minha vida. Então, gente, é muito sério quando a gente começa a namorar com o mundo, a flertar com o mundo, a abrir mão dos princípios de Deus, achando que é normal. Todo mundo está fazendo, não tem nada a ver. Só que para mim e para você, não é normal. Para mim e para você tem tudo a ver. Para mim e para você. Tem coisas que Deus exige de você e que Ele não vai abrir mão. Mesmo que seja tudo normal, até para o seu irmão sentado do seu lado na igreja. Mesmo que seja normal, até para o seu pastor que está pregando aqui em cima. Mas se Deus falou com você, não é normal para você. E é aí que nós pecamos. É aí que nós começamos a abrir as brechas na nossa vida. Começamos a deixar as coisas entrar e roubar a presença de Deus. Porque cada um de nós aqui tem um chamado. Cada um de nós aqui tem um chamado específico de Deus. Quando você veio para Cristo, Ele fez algumas exigências da sua vida. Ele faz. É assim que Ele trata com a gente. E às vezes nós vamos abrindo mão dessas exigências. E vamos querendo parecer com quem está do nosso lado. Cuidado. Cuidado com aquilo que a gente coloca do nosso lado e tenta parecer igual. Aquilo se torna um ídolo. E esses ídolos, às vezes são coisas pequenininhas, que vai nos afastando de Deus. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa prescrutar a nossa alma, prescrutar o nosso coração, deixar o Espírito Santo de Deus entrar, lançar luz nas nossas trevas, mostrar o que está aqui dentro. O que tem separado você e eu de Deus. Quais são as raposinhas que têm nos levado a pecar contra o nosso Deus. Aquelas coisas pequenininhas que às vezes para você e para mim não é pecado. Mas se Deus falou com você, para você se torna pecado. Para mim se torna pecado. E não podemos abrir mão dos princípios e do chamado de Deus.
Lucas 9, 57 e 62 diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguiste eu para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vais e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele está dizendo o seguinte: Jesus leva os seus discípulos a um nível de comprometimento que, para nós, pode parecer desumano. Ele exige um compromisso dos seus discípulos que pode ser desumano aos nossos olhos. Ele diz o seguinte: o primeiro, ele diz, ele deixa claro que ao segui-lo não haverá recompensa financeira. Para o primeiro discípulo, ele vai direto naquilo que estava no coração dele. Jesus conhece o nosso coração. Não precisamos falar. Ele vai direto. E ele foi direto no coração do primeiro. E disse: olha, o Filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então ele está dizendo para esse primeiro discípulo: não haverá recompensa financeira se você me seguir. O segundo, ele diz: esquece aquilo que morreu. Morreu, se tornou passado. Então ele exige dos seus discípulos o hoje, o agora, a atitude agora, o viver hoje, o viver agora, esquecendo o passado. Ah, mas foi meu pai que morreu. Morreu. Não tem mais vida, não tem mais jeito, então vamos seguir em frente. O que o Senhor exigia do sacerdote, o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, ele não podia chorar, se lamentar. Ele não podia entrar no luto por causa da morte dos seus parentes, dos seus queridos. O preço é alto. Mas aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha, irmão, não é digno. É o Senhor dizendo. Ao terceiro, ele mostra que não devemos nos embaraçar com nada desse mundo, nem mesmo com a nossa família. Depois que o Senhor nos chama, a gente tem que se desvencilhar daquilo que rouba o nosso tempo. Quando eu me converti, eu posso dizer que eu era arrimo de família da minha família. Eu trabalhava para sustentar minha família. E um dia Deus me disse assim: me dá a tua família. Eu quero a tua família. Tua mãe, tuas irmãs. E eu disse: Senhor, como é que eles vão viver? Eles não têm de onde tirar. Eu trabalhava para manter a minha família. E Deus me disse: eu quero a tua família. Eu chorei um dia todo, lutando com Deus para não entregar a minha família. Mas no final eu entreguei a minha família. Logo depois o Senhor pediu meu emprego. Eu trabalhava numa multinacional, ganhava muito bem. A Coca-Cola, de Atlanta. Ela tem 2 escritórios em Atlanta e outro no Brasil. Eu trabalhava no escritório aqui do Brasil, em Brasília. Ganhava muito bem, tinha muitos benefícios. E o Senhor me disse: eu quero o teu emprego. Tá bom, Senhor. O que aconteceu com a minha família? Cada um achou uma maneira de se sustentar. Deus cuidou de cada um. Aposentou minha mãe, deu pensão para minha mãe, deu emprego para um, deu marido para outra. A gente pensa que a gente pode ser Deus na vida do outro.
Mas Deus somente um. A gente se mata, se destrói para tentar suprir o outro e não consegue. Porque só Deus é capaz de suprir os nossos e a nossa vida. Jesus leva cada um de nós aonde Ele deseja. Ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que está aí dentro. Ele sabe o que foi que tornou ídolo aí dentro do seu coração. Ele sabe, Ele conhece. E Ele vai pedir cada um deles. Ele vai pedir cada um desses ídolos. Porque Ele não vai dividir você com ninguém. Nessa manhã, a nossa proposta com essa palavra é para que cada um de nós faça uma reflexão. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração e mostrar para você quais são os teus ídolos. O que você tem colocado no lugar dele na sua vida? Quais as trocas que você tem feito no lugar dele? Ele exige uma entrega total. Total. Nós temos que ter consciência que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós não temos essa liberdade de servir dois deuses. Não temos. Nós só temos um Deus, o único Senhor. Não temos escolha. A palavra é clara quando ela diz em Mateus 6:21, pois onde estiver o teu coração, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aonde está o teu coração hoje? O que tem estado dentro do seu coração que você tem valorizado mais do que a Deus? Nosso coração é enganoso e corrupto. A palavra diz. Ele cocheia entre dois pensamentos numa velocidade. Hoje isso para mim é santo. Amanhã já não é mais. Nós andamos muitas vezes na conveniência da vida e não nos princípios da palavra. E nós estamos sendo chamados para voltar aos princípios. Precisamos deixar o Senhor esquadrinhar e sondar o nosso coração, para escutar a nossa alma e ver se há em nós alguma raposinha, alguma coisa que tem nos tirado, nos roubado da presença dEle. Porque a vinda dEle é certa, gente. Ele está às portas. E a minha pergunta mais uma vez é, estamos prontos? Estamos prontos? Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos. Eu sei que não é fácil a gente entregar. Não é fácil a gente renunciar. Não é fácil. A gente ama os nossos ídolos. Não é fácil abrir mão. Enquanto o Espírito Santo vai ministrando no seu coração, te mostrando se há alguma coisa dentro de você que você precisa entregar, eu quero contar um testemunho rápido. Um dia eu estava na minha casa e entrou um casal. Esse casal tinha acabado de ter gêmeos. E a menina, era um casal de gêmeos, a menina tinha morrido. O menino estava no hospital. E ela entrou na minha sala naquele dia e ela disse, Virgínia, o meu filho está morrendo. Ele não tem nenhuma chance. Os médicos disseram que em poucas horas, Deus já levou a minha filha. E agora está levando o meu filho. Aquele casal se lançou no chão da minha sala, gritando de choro, de tanto chorar. E eu disse para eles, a sua filha já estava determinada por Deus a ser levada por Ele. Ela é dele. O teu filho também não é teu, é dele. Não há nada que vocês possam fazer agora, a não ser entregá-lo nas mãos de Deus. Mas entregar com o coração aberto para
Se for para Deus levar, glória a Deus. Se for para o Senhor dar vida, glória a Deus. E eles fizeram essa entrega. Eles entregaram aquela criança ali. E o Senhor deu vida para aquele menino. Ele hoje está com 10 anos. Mora no meu condomínio. Corre para cima e para baixo na rua. Um menino lindo. O avô dele, inclusive, é dessa igreja. Não é fácil entregar. Não é fácil renunciar. Não é fácil abrir mão. Porque muitas vezes a gente tem medo de abrir mão, de entregar e perder. Mas quando nós entregamos para Deus, que é Senhor de todas as coisas, nós ganhamos. Não foi assim com Abraão? Ele pediu Isaac. Porque Isaac tinha se tornado o ídolo no seu coração. E Deus diz, me dá o teu filho, o teu único filho. A idolatria foi quebrada. E quando a idolatria é quebrada no nosso coração, Deus restitui. Deus restitui 100 vezes mais. Não tem nem como comparar. Quando nós renunciamos e entregamos a Deus, abrimos mão, Ele restitui tudo aquilo que nós entregamos nas mãos dEle. Não precisamos ter medo da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se você tem alguma coisa para entregar para o Senhor hoje, se você tem alguma coisa para colocar no altar do Senhor hoje, vem aqui na frente. Entrega. Talvez é o seu cônjuge, talvez são os seus pais. Virgínia, como é que eu sei? Sabe quando você diz assim, se tal coisa acontecer, eu não vou suportar. Se fulano morrer, eu morro junto. Se isso não acontecer, Senhor, eu não tenho mais graça na vida. Olha dentro de você. Às vezes é teu filho. Às vezes é o teu carro, o teu emprego. Às vezes é o teu corpo. Quantas coisas a gente coloca no lugar de Deus? Quantas coisas nos rouba da sua presença? As raposinhas nos tirando da posição. Às vezes nós estamos nos matando. Nós estamos destruindo o nosso chamado, a nossa comunhão com Deus, porque estamos alimentando os nossos ídolos. E se você tem alguma coisa no teu coração hoje, hoje é o dia de você entregar na presença de Deus. Hoje é o dia de você abrir mão. Hoje é o dia de você confiar. E no ato de coragem, vem aqui na frente. Coloca diante de Deus. Abre mão. Vale a pena. Você não dá conta de mudar a circunstância. Você não dá conta de mudar a situação. Você não dá conta de dar vida, de trazer saúde. Mas Ele dá. Ele pode fazer. E Ele faz. Quando Ele nos pede algo, Ele quer nos dar infinitamente mais daquilo que nós estamos entregando nas mãos dEle. Fique de pé.